Conheça para crer, creia para viver. Esse tema reflete a mensagem de todo o Evangelho de João, o quarto Evangelho nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Evangelho escrito, então, para que pudéssemos conhecer o que Deus fez em Cristo. E conhecendo, então, pudéssemos crer. A fé cristã é a fé informada. E então, crendo, pudéssemos encontrar a vida, chamada em João, no Evangelho de João, de vida eterna, a vida com Deus agora e para sempre. E então, no entendimento da palavra de Deus, particularmente de João, ninguém encontrou vida enquanto não encontrou em Deus, em Cristo. Você já encontrou vida, vida de verdade. Conheça para crer, creia para viver. Temos caminhado então neste Evangelho e vamos continuar hoje, focando hoje no capítulo 16, do verso 5 ao verso 15. E antes de ler o texto desta noite, quero recordar então dois versos que já estão mais para o fim do livro, no penúltimo capítulo, capítulo 20, versos 30 e 31. Nesses dois versos, o autor deixa bem claro a razão e o propósito porque ele se deu ao trabalho de fazer este livro, escrever este livro, o Evangelho de João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes, os que estão registrados, estes foram escritos para que vocês creiam. E creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome ou na sua pessoa. Então, um livro escrito para nos informar, usando alguns dos milagres de Jesus, realizados por Jesus, obras sobrenaturais, mas chamadas em João de sinais, porque não são um fim em si mesmos. Jesus não estava apenas fazendo uma demonstração de curandeiro, milagreiro. O que ele realizou de sobrenatural era para apontar a verdade maior da sua pessoa, da sua obra, a história da salvação. E então o Evangelho de João é construído em cima desses sinais. Então assim pudéssemos conhecer a Cristo, e conhecendo pudéssemos crer e ter vida nele. Então vamos ao nosso texto desta noite, João capítulo 16. Vamos começar com o verso 4, para aprendermos um pouco mais o contexto. Nosso foco está a partir do verso 5. Lembrando então o que acontece aqui. A partir do capítulo 13 nós temos Jesus e os seus discípulos naquele ambiente, no cenáculo, para celebrar a ceia pascal, e que então naquele momento Jesus institui a ceia do Senhor, a nova Páscoa nele mesmo. E o capítulo 13 então começa narrando isto, inclusive com o lavar dos pés, aquele momento quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Mas há uma longa conversa que vai se prolongar até o capítulo 17, quando Jesus então faz a sua grande oração sacerdotal. Grande diálogo de Jesus, é o último momento, é a hora derradeira. Naquela noite ele seria preso. Dúvidas são esclarecidas, ensinos são avançados por Jesus. Depois de 3 anos com eles, chega o final desta caminhada física e pessoal com eles. E nós vamos então ler mais um trecho desta conversa, deste interagir, deste ensinar de Jesus com os seus discípulos. Então, João capítulo 16. A palavra do Senhor que vem ao encontro do seu coração nesta noite. Que todo o coração aqui receba a palavra nesta noite com alegria, e que Deus faça a obra na sua vida. Ouça a palavra. Jesus falando: estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais?
Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. No quarto século, o grande filósofo Sócrates, lá na Grécia Antiga, visitou Delfos. Delfos era um centro religioso, dentro do culto pagão da cultura, onde uma sacerdotisa manifestava os seus oráculos, suas orientações. Visitei Delfos e entendi um pouquinho mais do que acontecia ali. Aquela sacerdotisa ou profetisa, seja o que queremos, como queremos chamá-la, ficava exposta a substâncias tóxicas e ela entrava num dado êxtase. E aí então ela proferia os oráculos aos peregrinos que lá iam para buscar orientação. Sócrates foi até lá e ele fala nos seus escritos do que ele recebeu em Delfos. Não sei se você seria guiado ou é guiado por algo parecido, mas me parece que uma pessoa debaixo de substâncias tóxicas não seria bem o guia que eu queria para a minha vida. Mas alguns dos nossos dias buscam ser orientados por guias debaixo de influências tóxicas. Sabemos disso. Recentemente vi num poste uma placa para orientação espiritual, guia fulano, e lá um telefone. E depois embaixo a técnica usada, jogando um tipo de umas sementes sobre uma mesa. E aí então a sua vida será orientada. Aí está o meu guia com as suas sementes sobre uma mesa. Assisti ainda essa semana um programa sobre uma celebração muito forte, grande, do México, no país do México, da Nossa Senhora da Morte. E então carregam esta caveira coberta por um manto, como se vê nas estátuas chamada Nossa Senhora Aparecida. Grande celebração, o povo se ajunta, todos carregando aquela estátua, compram, carregam aquela caveira. Quero crer que não é uma celebração incentivada, nem muito menos ensinada pela Igreja Católica Romana. Quero crer que é uma deterioração cultural popular da fé católica. Mas o fato é que o povo se ajunta e peregrina e parte para essas ações religiosas à volta desta figura. E eles, nos seus encontros,
Levanta orações a essa senhora da morte, e ali então representada, ou então sendo, na visão deles, a própria caveira presente. Levanta suas orações e ouvi eles clamando que ela os guiasse em suas vidas. Variações de guia para a minha vida. O que é que guia a minha vida? Mas você talvez diga, sabe, eu acho tudo isto uma superstição, inclusive a de Sócrates, eu não acredito nisto, eu não sou guiado por estas coisas. Então, o que é que o guia? Quando você levanta de manhã, a olhar o dia que vem à frente, se é que vai vir, você não sabe nada. Quando você pensa a sua vida, talvez mais um ano, talvez mais 5 anos, e talvez o seu desejo mais 40, 50 anos, uma dimensão muito maior e além das suas possibilidades, força, entendimento, controle. Quem é que o guia? Como é que você pode olhar para frente? O discípulo de Cristo, aquele que ouve o Evangelho, no ensino do Evangelho, nós temos Jesus deixando muito claro o que é que guia os seus discípulos, o que é que Deus em Cristo faz e então como Ele nos guia nessa verdade do que Ele faz. O Senhor Jesus Cristo declara aqui, Ele os guiará, verso 13, Ele os guiará. Ele quem? O Espírito da verdade, o Paracleto. Ele usa a palavra conselheiro para o Espírito da verdade, para o Paracleto, o conselheiro, ele usa então o Espírito da verdade, e assim vice-versa. Sabemos quem é o Espírito da verdade. Nessa conversa longa com os seus discípulos, ele já citou esse Espírito, e ele chama do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paracleto. Quem é o Paracleto? A palavra do grego, traduzida por conselheiro nesta versão. Uma tradução não muito simples de se fazer. É um termo que era usado na Grécia para aquele que ficava ao lado como um advogado num tribunal. É uma palavra composta, aquele que vem estar ao lado, isto é, aquele que é solidário comigo e me defende. Então, muito bem aplicado a figura do advogado, mas tinha uma dimensão muito maior do que simplesmente um relacionamento entre profissional e cliente. Envolvia esse termo e também era usado para aquele que vem realmente caminhar comigo em solidariedade, identificação. E então, o Senhor Jesus toma este termo da cultura e aplica ao Espírito Santo ou Espírito da verdade. E é sobre ele que ele está falando, e ele diz então que esse Espírito, o conselheiro, o Paracleto, ele os guiará. Ele os guiará. O discípulo de Cristo que sabe que é menor do que a vida e do que a morte, e que, se considerar em verdade, não tem como enfrentar o dia de hoje, muito menos de amanhã, em humildade, tendo encontrado a revelação de Deus em Cristo, sabe que é guiado pelo Espírito Santo. E é isto que Jesus ensina neste texto, neste trecho desta longa conversa com seus discípulos na sua hora derradeira. Ele os guiará. Então a palavra de Deus vem ao seu coração nesta noite para lhe dizer: oriente-se pelo guiar do Espírito Santo. Oriente-se pelo guiar do Espírito Santo. Quando você pensa a sua vida, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Mas do que é que Jesus está falando exatamente? Oriente-se pelo guiar do Espírito Santo, que é o cumprir da história da salvação, da redenção. Jesus Cristo não é um acidente histórico. Jesus Cristo não é um guru que, numa fase dada da sua vida, uma fase tardia, ele entendeu que ele era um sujeito diferente, e então ele começou a ter algumas visões, algumas ideias, e disse: eu agora cheguei à verdade última, nessa peregrinação minha, e eu quero passar isso para vocês. Não, Jesus Cristo é parte de uma história longa, muito bem preparada e dirigida por Deus. Tem o seu ponto de partida já no jardim do Éden.
Quando Deus promete, a esperança já ali, ao ser humano no seu primeiro momento, terrível momento, quando ele rompe com Deus e quer ser a sua própria referência de vida, numa autonomia diante de Deus, tão presente até hoje no coração humano e na cultura humana. O humanismo, nós somos o centro da verdade, nós por nós mesmos, seres humanos, temos as respostas, chegamos às respostas, temos até o controle da vida. O ser humano não quis mais dar a glória a Deus e reconhecer a sua pequenez, a sua dependência dele. Ele disse: eu vou partir meu caminho sozinho. Mas ali Deus, já em misericórdia, prometeu a solução. E nós temos todo o caminhar do Velho Testamento, o preparar e o anunciar do Messias. Jesus Cristo então já nasce, cumprindo aquilo que havia sido prometido. E ele vem então, nasce naquilo que chamamos de Natal, mas nasce já para morrer. Desenvolver o seu ministério entre nós, o seu ensino, mas apontando para a sua morte. Mas não somente a sua morte, mas a sua também a ressurreição. Ele é maior do que a vida e a morte, Deus conosco. E agora está ele então com os seus discípulos. Mas ele vem então para a cruz. E chega a hora agora quando ele diz: eu vou partir. Através do Evangelho de João nós encontramos o termo chave hora, Jesus falando sobre a hora e dizendo: a minha hora não chegou ainda, a minha hora não chegou ainda. Mas neste momento, neste dia, ele diz: a minha hora chegou. E esta hora ele se refere à sua glorificação, morte e ressurreição. E então ele está nessa conversa com os discípulos. E ele diz: vocês não me perguntam para onde vou. Mas eles já perguntaram, nós já vimos nessa conversa, eles perguntaram. Mas eles perguntaram no sentido de estarem preocupados consigo mesmo. Quando uma criança vê o pai sair e diz: onde você vai? Ele não quer saber onde o pai vai, ele quer dizer: você vai me deixar sozinho? E Jesus está falando com eles da importância de eles pensarem no destino dele, e não no fato de que ele vai estar sozinho, porque eles não vão ficar sozinhos. Há uma provisão. Mas o fato é que ele diz: vocês não perguntam onde vou, porque o coração de vocês se encheu de tristeza. E aí ele acrescenta: mas lembre-se, é para o bem de vocês que eu vou. Estranho. Eles ficam tristes porque ele vai partir. Ele diz que vai partir, eles não estão entendendo. Jesus falou muito, ensinou muito, mas não conseguem entender, e nós também não entenderíamos no lugar deles. Porque Jesus Cristo e a sua morte e ressurreição é algo único, sui generis da história humana, que não pode ser explicado de uma forma que nós possamos compreender plenamente, até que nós possamos receber isto realizado, o que aconteceria mais tarde. Mas enfim, Jesus diz: é para o bem de vocês que eu vou. E aí ele explica por que isto é assim. Vocês estão tristes, não deveriam estar tristes. É para o bem de vocês que eu vou. Vocês deveriam estar alegres, porque é para o bem de vocês que eu vou. E aí ele explica por quê. Mas se eu for, eu o enviarei. Enviará quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Conselheiro, o Paracleto. A partida de Jesus então é beneficial. Mas como que é beneficial? Jesus diz: se eu for, o enviarei. Isto é, ele precisa ir, Jesus precisa partir para que o Espírito Santo venha. Por quê? O Espírito não pode vir quando Jesus está presente. O problema aqui não é uma impossibilidade metafísica. A vida do Espírito Santo não é possível, porque onde Jesus está, o Espírito não pode estar. E nem porque eles são brigados e rompidos, onde um entra, outro sai. Qual é a questão? A questão é que a promessa profética é que o Messias viria como servo sofredor, como uma ovelha levada ao matadouro. E o profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 53, 700 anos de Cristo, canta sobre este servo sofredor como uma ovelha. E de que, como nós seríamos justificados pelas suas dores e a sua morte. Mas o Velho Testamento também fala da vinda do Espírito Santo.
Mas a vinda do Espírito Santo é algo que deveria acontecer para então realizar e conduzir esse novo tempo a partir da vinda, da morte e ressurreição do Messias. O ministério dele, a obra do Espírito Santo, é em cima daquilo que Jesus faria. Então, o Espírito Santo não vem enquanto Jesus não terminar o que cabe a ele. E o que cabe a ele, no termo de João, a glorificação. Glorificação, que glorificação é esta? A morte na cruz e a ressurreição. Para nós não parece muita glorificação a primeira fase, morrer numa cruz, a pior das mortes, a morte mais vergonhosa e dolorida que alguém poderia ser condenado no Império Romano. O cidadão romano não podia ser condenado a tal morte porque era terrível e vergonhosa, em público, sofrimento por horas. Jesus Cristo vai passar por isso. Onde está a glorificação? Está ali, porque ali, na cruz, quando o mundo e o maligno parecem ter tido a última palavra, na verdade, Jesus, Deus em Cristo, estava tendo a última palavra, porque pela morte dele é que o poder das trevas são derrotados e ao pecador, dominado pelo mundo longe de Deus, pelo maligno que controla o mundo, pode ser resgatado dessa condição e religado com Deus. A morte, que parece a humilhação de Jesus, e é também a glorificação, a vitória de Deus por nós sobre a condenação, o pecado, e ao abrir dele em graça e misericórdia da presença dele para todo sempre. E a ressurreição então necessária para que tudo isto fosse uma obra não de apenas um mero bem intencionado, mas para que pudesse ser a obra daquele que tem controle da sua própria vida e morte, e pode ter então controle sobre a minha vida e a minha morte. Louvado seja Deus por isto. A promessa profética então é que o Espírito Santo viria para então anunciar, proclamar, apresentar ao mundo a obra do Messias. Eu preciso ir, eu preciso morrer para que o Espírito Santo venha. É para o benefício de vocês, porque será a obra completa e aí o Espírito Santo vai conduzi-los. Oriente-se pelo guiar do Espírito Santo. Esse guiar exige a morte e ressurreição de Jesus. É então inaugurado o reino de Deus. No reino do mundo, inaugura-se o reino de Deus, através da obra do Espírito Santo, anunciando, proclamando e efetivando aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Por quem que você é guiado? Oriente-se pelo guiar do Espírito Santo, que é o concluir da revelação então de Jesus. Ele me glorificará, diz Jesus. O Espírito Santo haverá de me glorificar. O que é glorificar? Novamente, no Evangelho de João, é a morte e a ressurreição. O Espírito Santo haverá de proclamar, levar essa mensagem adiante e à frente e tornar clara ao ser humano a minha glória. No Evangelho de João nós encontramos então o Espírito Santo glorificando a Cristo, o Filho, Cristo, o Filho glorificando o Pai. Encontramos no Evangelho de João o Pai glorificando o Filho. Na cruz, todo esse glorificar dessas pessoas, essas três pessoas. Note bem que o Espírito da verdade, aqui o conselheiro, o Espírito Santo, diz Jesus, ele os guiará. E se não for suficiente, diz, ele me glorificará. Então é uma personalidade, não é uma força, não é um vento, é uma personalidade que tem essa capacidade inteligente de comunicar. Nos versos anteriores, Jesus falando também sobre o Espírito Santo, o Paracleto, ele fala que ele haveria de ensiná-los e fazê-los lembrar as verdades dele. É uma personalidade, e essa personalidade então, como a de Jesus presente ali, em interação, junto com o Pai também, nós temos a figura da Trindade. No versos 14 e 15 que lemos, Jesus diz, o que é meu, ele revelará. O Espírito Santo vai falar do que é meu. E tudo que pertence ao Pai é meu. Nós temos essa interação plena, Deus triuno, revelado então na forma triuna, forma misteriosa para nós.
mas a forma necessária para que conhecêssemos a unidade na diversidade. Grande drama filosófico humano. Mas não somente isto. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando nós conhecemos Deus em Cristo, conhecemos um Deus de amor. Um amor medido pela cruz. Ele morreu a minha morte. Não há amor igual, é o maior amor já conhecido pela história humana. Mas como Deus pode ser amor? Um Deus que não é triuno, como por exemplo, o Deus muçulmano, não pode ser amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Não diz que Deus conhece amor. Não é que Deus pode ensinar amor, mas que Ele é amor, a personificação, a essência do amor. Um Deus que não é triuno, não é o mistério da Trindade, não pode ser amor, a não ser que Ele fosse um narcisista de primeira categoria. Mas na comunidade da Trindade, no mistério da Trindade, nós temos um Deus de amor. E aqui nós encontramos esse Deus de amor, o Espírito Santo, Deus o Filho Jesus Cristo, Deus o Pai, agindo e trabalhando em consonância para glorificá-lo. A Deus, sim, mas em glorificando, abrir o caminho para nós, da direção eterna. E o Espírito Santo nos guia eternamente, diz o texto. Seja guiado pelo Espírito Santo. Diz Jesus, vocês não podem suportar agora, mas Ele anunciará o que está por vir. Os discípulos têm ouvido de Jesus, mas é difícil eles entenderem esse caminho da cruz de Jesus. E eles ficam inclusive confusos. E nessa conversa última e derradeira, não obstante os 3 anos de ensino, de observação, eles ainda têm dificuldades com esses conceitos. E realmente não fazem muito sentido. Como não faria para mim e você ali? Parece que tudo vai se acabar, não vai dar em nada isso aqui. Mas Jesus diz, olha, eu tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando tudo acontecer, o Espírito Santo vai confirmar, fazê-los lembrar, vai anunciar a vocês tudo isto. Isto é, o que é que Ele vai anunciar, que Ele vai confirmar? Aquilo que Deus fez ou faria em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Ele receberá do que é meu, diz Jesus. E Ele vai repassar isso a você, sim, mas não com um repassador de informação. O Espírito Santo está ouvindo o que Jesus diz e Ele corre aqui falar para nós. Ele é um mero garoto de recados. Ouve aqui, Ele corre ali para dar. Não, quando Jesus fala sobre o que é meu e o que Ele passar, é esta obra dEle na cruz e na sua ressurreição. O Espírito Santo vem para ser este confirmador, anunciador da glorificação de Deus em Cristo, para o nosso benefício, na cruz e na ressurreição. É o Espírito da verdade de Jesus. E diz, Ele guiará vocês a toda a verdade, não a parte da verdade, mas a toda a verdade. Jesus diz no capítulo 14, verso 6, no Evangelho de João mesmo, nesta conversa aqui, versos atrás, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não diz, eu conheço a verdade e vou passar para vocês. Jesus não diz, eu sei onde está a verdade, vou mostrar para vocês onde vocês devem buscar. Ele diz, eu sou a verdade. O verbo ser, a personificação. Ele é aquele que é, hoje e para sempre. O que é a verdade? A verdade é aquilo que sempre é. Aquilo que é hoje não é amanhã, não é a verdade. Aquilo que dissemos ser ontem, mas não é hoje, já não é a verdade. Não era a verdade antes, estávamos enganados. Mas tudo o que nós conhecemos não é a essência da verdade, porque tudo passa. Jesus, Deus conosco, é aquele que é e é eternamente. Eu sou a verdade. Quem já falou igual Jesus Cristo? Ele diz, o Espírito da verdade agora, o Espírito Santo, porque Ele vai anunciar, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Eu sou a verdade. A verdade tem um único centro em Jesus, e então no seu ensino, na sua obra, a sua obra na cruz e ressurreição, a glorificação, a manifestação de Deus entre nós, a verdade. O Espírito nos guia à verdade, é o Espírito da verdade, nos guia Deus revelado em Cristo Jesus, em misericórdia por nós, na morte da cruz e na ressurreição.
Seja guiado pelo Espírito Santo, que é o concluir, então, da revelação de Jesus. Estaria aqui Jesus falando sobre um guiar no futuro, onde nós estamos aqui, o Espírito Santo diz, olha, vai para cá, vai para lá. Alguns pensam que é assim. O que Jesus está falando aqui é que o Espírito Santo nos levaria ao encontro de Deus em Cristo, através da sua morte e ressurreição. Nos guiaria a toda a verdade. Nós encontraríamos Deus através da obra de Cristo. Nesta obra de Deus em Cristo, nós viveríamos, o Espírito Santo haveria de nos conduzir de uma forma particular. O que Jesus coloca aqui nessas conversas, nos versos anteriores, se aplica àqueles que estavam ouvindo ali, porque eles estavam ouvindo antes da glorificação, da morte e da ressurreição. Então, quando chegasse a hora, quando isso se cumprisse, o Espírito Santo iria mostrar a eles como que isso tudo se fechava e eles haveriam de lembrar. Isso aconteceu, e o Evangelho de João deixa muitas vezes, eles não tinham entendido ainda, porque o Evangelho de João é escrito lá por volta do ano 90 depois de Cristo. E então, ele olha para trás e diz, realmente não entendíamos, até que a morte aconteceu. Ficamos confusos quando ele morreu. Nós, inclusive, nos debandamos em parte. Mas veio a ressurreição, foi uma surpresa para nós. Nós até não críamos, não obstante termos ouvido, mas não entendíamos o que ouvíamos. E no momento fazia sentido, mas ao momento agora do Espírito Santo, chegou a hora, ele pôde vir, porque Jesus foi. E aí então surge a palavra de Deus, o Evangelho para nós, como o Evangelho de João. Então por isso que isso se cumpre particularmente naqueles que ali ouviram. Mas agora então se cumpre em nós quando nós ouvimos o que eles experimentaram e repassam para nós nas Escrituras Sagradas. Enfim, somos guiados também. Somos guiados pelo Espírito Santo. Ele os guiará a toda a verdade. Seja guiado pelo Espírito Santo. Oriente-se pelo guiar do Espírito, que é o continuar então do ministério de Jesus. Jesus disse que o Espírito, depois que ele partisse, morresse, ressuscitasse, terminada a obra em prol do pecador, para que a presença eterna de Deus se abrisse em perdão, em graça e misericórdia. Jesus disse que o Espírito Santo então viria. E ele faria o quê? E o que é que ele tem feito através dos séculos? Como é que a igreja tem crescido e sobrevivido num mundo totalmente oposto às verdades da fé? Uma descrença total. Diz o texto aqui que o Espírito da verdade, o conselheiro, o quê? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz Jesus Cristo. O mundo, outra palavra-chave no Evangelho de João, escrito no grego antigo, cosmos, mas não cosmos no sentido do universo, nem do globo terrestre. No Evangelho de João, esse termo é aplicado à humanidade. A humanidade que é marcada por aquele rompimento com Deus, de que já falei a partir do Jardim do Éden. A humanidade é avessa a Deus. E quando fala em Deus e religiosidade, é um Deus e religiosidade projetada a partir de um coração que quer um Deus segundo a sua vontade e a sua projeção. Deus eterno e revelado na história não interessa a humanidade. O mundo, na verdade, é um sistema anti-Deus. É anti-Deus. E isto que João ou Jesus, no Evangelho de João, chama de cosmos, o mundo, o mundo. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. O que é este convencer? Não um argumento público, jurídico, por exemplo. Olha, você é culpado, estou convencendo. Não, mas este causar da compulsão, esse constranger íntimo do ser humano. É este o sentido deste termo aqui. O Espírito Santo fará isso. Irá tocar em vidas e trazer ao coração humano aquela compulsão. Sou anti-Deus, sou pecador, ando nos meus próprios caminhos e minha própria autossuficiência.
na minha autonomia. O Espírito haverá de desnudar esse coração, trazer essa compulsão, esse constrangimento diante do seu estado. Esta é a ação do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E aí Jesus explica do pecado por causa da incredulidade, não creram em mim. No Evangelho de João, o mundo já está condenado. O mundo não é uma entidade a ser condenada, já está condenado. Não crê, não crê. Eis o pecado. Mas o Espírito Santo haverá de convencer, trazer esse constrangimento no coração, no íntimo do ser humano. Ou é assim, ou o ser humano não se volta a Deus através de Cristo. A cruz é totalmente contrária ao orgulho humano. A cruz diz: Cristo morreu a minha morte. Ali, o meu ego foi crucificado nele, para um mundo que se acha autossuficiente e autônomo. Isso é um escândalo. Eu não preciso de ninguém morrer por mim. Eu sou perfeito, está tudo em ordem. Estou no controle. Você vem dizer que a morte de Cristo é minha, que aquilo lá é o raio-x da minha pessoa, e aquilo é a minha necessidade, aquilo seria a minha condição de condenação? Não, não. Como pode o ser humano aceitar isso? O Espírito Santo precisa convencer da incredulidade do pecado, mas faz mais, diz que convence também da justiça. Mas essa justiça aqui é usada no sentido negativo. Convencer o ser humano da sua autorretidão. Mostrar a ele que você está equivocado em sua autorretidão. Como, por exemplo, os líderes judaicos estavam nos dias ali de Jesus e encontramos nos embates entre Jesus e eles neste evangelho. Na sua religiosidade, no seu orgulho religioso, estavam fechados para Jesus Cristo. Nós somos perfeitos, nós temos nossa tradição religiosa, nós cumprimos tudo. Uma autorretidão equivocada, o Espírito Santo vai mostrar isso a eles. Que não há autorretidão, essa justiça deles, que eles acham, nós somos justificados pelos nossos méritos. Não, vocês não são justificados, vocês estão aquém da justiça de Deus. A justificação, você se acertar com a justiça de Deus somente na cruz, através da morte de Cristo, onde diz da sua falência na sua autorretidão. Mas diz mais, convencerá do juízo, porque a cruz, na verdade, de Jesus é o juízo do próprio maligno. Na cruz, o maligno foi condenado. Oriente-se pelo guiar do Espírito Santo, que é o continuar do ministério de Jesus. O Espírito Santo está atuando, tem atuado através dos séculos, atua no mundo hoje. Em quantos lugares não atuou nesse domingo? E o Espírito Santo também está aqui para guiar o seu coração. Veja bem, Ele convencerá. Às vezes nós pensamos, nós, os discípulos de Cristo, que já fomos convencidos pelo Espírito, nós achamos que nós vamos poder convencer os outros. Nós somos apenas instrumentos de Deus no testemunho. O único que pode convencer é o Espírito. Quem é que pode mudar o coração humano na sua arrogância, na sua prepotência, na sua independência de Deus, na sua autonomia de Deus? Quem pode fazer isto? Nosso testemunho, nossa pregação, nosso testemunho de vida e palavras é apenas um instrumento. O Espírito Santo pode usar. Então é uma ação de graça de Deus. E agora eu lembro da minha própria vida. Um dia eu fui convencido. Como? Como que eu saí daquela mentalidade do mundo, dessa prepotência, arrogância, distância de Deus, indiferença a Deus? Como é que eu consegui mudar disto para ser agora alguém que com humildade entendi minha situação de condenação e que Cristo morreu a minha morte e que então na morte dele eu sou perdoado graciosamente? Como que eu cheguei aqui? Eu pensei que eu era muito bonzinho, eu era diferente dos outros, não sou como os outros, por isso eu fui atrás de Deus e de Cristo. Não, foi preciso uma ação do Espírito, porque daquela condição meu coração tolo jamais sairia. Ação da graça de Deus na minha vida, louvado seja o Senhor por isto. Foi me buscar,
Mas também, quando pensamos Ele convencerá, nós somos lembrados de que a nossa vida de testemunho diante do mundo é energizada pelo poder do Espírito Santo. Um belo dia eu cheguei em Bragança Paulista, entendi que aquele lugar que Deus me queria para trabalhar como pastor, e me ajuntei então a convite a uma pequena igreja. Sabe, olhei para Bragança e para aquela igreja e disse: nós vamos montar uma grande igreja aqui, eu vou fazer isso. Eu tenho condições, eu sou uma pessoa muito capaz, inteligente, e nós vamos desenvolver uma coisa melhor aqui. E gente aqui nessa cidade vai ser convencida porque o meu argumento é infalível. Não. Eu olhei aquela situação e disse: oh Deus, quem é suficiente para isso aqui? Aqui está uma cidade difícil, uma igreja com as suas limitações. Como é que esse negócio vai caminhar? Mas eu sabia que é um poder maior, que o Espírito Santo está aqui para guiar. E Ele fará a obra. E Ele fará a obra. E a igreja se moveu lá naquele princípio. Pequenino povo, perseguido, massacrado. Mas houve ali, depois da ascensão de Jesus, 40 dias, a vinda do Espírito Santo. E aquele povo pequenino, inexpressivo, se moveu e impactou o mundo. Jesus já tinha dito: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, no fim do Evangelho de Mateus. E se alguém estivesse ali e ouvisse Jesus dizer isso, diria: esse sujeito é um prepotente, um desvairado, não sabe o que está falando. Daqui desse lugar, ele, morto numa cruz daqui um pouco, até os confins da terra. O que ele está pensando? Ah, o poder do Espírito Santo se move onde ele toca, é irresistível. Mas diz aqui: ele os guiará a toda a verdade. E aí a minha segurança. Como é que eu cheguei aqui? Eu já entendi, o Espírito me convenceu. E como é que eu permaneço aqui? É porque o Espírito Santo me mantém aqui. Ele os guiará em toda a verdade. Graças a Deus por isso. Eu não vou deixar esse caminho, não posso mais deixar esse caminho, porque o Espírito Santo me guia na verdade de Cristo Jesus, a sua morte por mim, a sua ressurreição por mim. E então o perdão gracioso de Deus e a vida eterna com Deus, hoje para todo sempre, Ele vai me levar até lá. E depois que tudo isso aqui passar, e as nossas vidas se forem, e nós formos história inclusive esquecida, ninguém mais se lembrar, daqui 100.000 anos, estarei na glória, na presença de Deus, movido pelo Espírito, guiado na verdade em Cristo Jesus. Ele me guia nisto. E a minha vida tem um rumo e uma direção. A direção da vida com Deus hoje e para todo sempre. Você é guiado por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo, aquele que o guia a Deus na obra de Cristo? Não, não é isso. Então o que o guia? O que o guia? Seja honesto com você. Quero convidar você para orar nesse instante, se desejar voltar seu pensamento a Deus. Uma hora honesta com você. A palavra de Deus chegou a você nesta noite pela graça dele. O que ela faz na sua vida, como você vai sair. Que momento precioso. Talvez você nunca teve uma oportunidade assim. Poder pensar e olhar de frente o seu próprio coração, a sua condição. Um minuto para você e Deus, o seu coração.